E aí, pessoal? O momento decisivo da redação é a fase de desenvolver o texto. É exatamente nessa fase em que as maiores angústias, as maiores preocupações surgem e incomodam muito o redator. Mas agora você vai tirar essas dúvidas, você vai acompanhar comigo os procedimentos que foram criados especificamente para um parágrafo de desenvolvimento totalmente adequado às demandas da banca examinadora atual do Enem. Eu construí esse parágrafo, né? Na verdade, uma redação inteira, e você vai ver por partes, né? Eu construí essa redação e vou trabalhar aqui o desenvolvimento, né? Para que você consiga verdadeiramente extrair o raciocínio e aplicá-lo, porque é garantia de sucesso, pode ter certeza. Já foi aplicado por estudante e deu no que deu, sucesso total, tá bom? Então vamos acompanhar aí e aprender de uma vez por todas o desenvolvimento num texto do Enem, no texto dissertativo argumentativo. Então nessa aula, nessa série de aulas, na verdade, né, é uma aula só, mais fragmentada, você vai aprender o quê? Ó? Você vai compreender como se estrutura de forma completa o parágrafo de desenvolvimento no modelo nota 1000, tá certo? Você também vai identificar e diferenciar, o que é muito importante, cada componente do parágrafo. Vamos estudar o tópico frasal, a problematização, a fundamentação exemplificada, o aprofundamento e fazer o fechamento. E no finalzinho também vamos analisar exemplos práticos, né? No caso, em cada aula você vai ter isso, para aprender como aplicar essa estrutura de forma clara e eficiente. Então esse é o objetivo de todo esse conjunto de aulas, tá certo? A gente começa agora com o estudo da estrutura do parágrafo, tá certo? Note que eu já coloquei aqui numericamente, né? São 5 partezinhas, 5 partes. É o tópico frasal indispensável. A banca examinadora atual exige a presença do tópico frasal. Essa orientação, tá? É bem dessa banca mesmo, e você não pode escapar disso, tá legal? A problematização, né, que está aqui, ó, obstáculo ou dificuldade para realizar a proposta. A fundamentação exemplificada, são os dados concretos e exemplos. O aprofundamento, os efeitos e consequências. E o fechamento, que é a retomada enfática da tese inicial. Então, aqui você tem exatamente os aspectos que devem ser apresentados no desenvolvimento do texto do Enem, beleza? Vamos agora entender o tópico frasal. Presta bem atenção. O tópico é a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento. E ele serve como o quê? Ele serve como uma bússola, ele orienta, tá certo? Ele guia, né? Toda a argumentação que se segue, ou seja, tudo aquilo que vem depois do tópico deve estar relacionado, deve estar linkado, né, como se fala, ao tópico frasal. E o tópico, ele indica claramente, aí esse é o ponto, a palavra claramente, ela tá aí, não é para enfeitar não, tá certo? Essa palavra claramente tá aí para mostrar para você que o tópico, ele deve ser claro. Não adianta escrever uma oraçãozinha muito enrolada que não diretamente diga, né, expresse o seu pensamento, né? Ou seja, desenvolva aquele argumento que foi antecipado lá na introdução, tá certo? É a ideia principal do parágrafo, tá bom? E o que um bom tópico frasal ele deve ter, né? Clareza, objetividade, posicionamento claro. Olha só, quando fala clareza, né, eu estou falando de transmitir a ideia principal, sem gerar dúvida, ou seja, perceber, tá? Perceber que as palavras que estão ali ditas, elas traduzem ideias de forma bastante prática, translúcida. Você leu, pô, já entendi, tá certo? A objetividade, porque ela tem que ser curta e direta, não precisa ficar fazendo aquela coisa muito enfeitada. Agora, isso daqui que é interessante, presta bem atenção. Vou até mudar aqui essa cozinha para você
perceber um detalhe, né? O posicionamento deve ser claro. Agora eu estou falando aqui de proposta ou solução inicial sobre o tema abordado. Então, aqui é que está a sacada desse parágrafo. Ele, além de ser claro e objetivo, que isso aqui é básico, né? Ele tem que trazer um posicionamento claro. Mas como é que isso funciona? Olha só. Aqui nós temos o seguinte. Como você sabe, o tópico frasal ele deve aparecer ao primeiro ponto, né? E ele vai apresentar o quê? Uma solução ou ação que deve ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Então, quais são os passos que você vai adotar? Você deve identificar claramente o agente, né, o ente que vai ali trabalhar pela solução ou ação. Por exemplo, o poder público, tá certo? O setor privado, sociedade, escola, entre outros. E você vai indicar explicitamente a ação ou medida necessária para resolver ou mitigar o problema. Normalmente é mitigar, porque resolver é meio difícil, né? Assim, esses grandes problemas, né? Esses problemas emblemáticos da sociedade. Então, e você deve também apresentar uma breve justificativa. Breve justificativa, só para deixar o tópico frasal mais robusto, tá? Que é justamente o propósito da ação. Vamos ver isso na prática. É o seguinte, um exemplo real. Diante desse cenário, a fim de mitigar a desigualdade no acesso ao aleitamento materno, é crucial que o poder público desenvolva iniciativas inclusivas e acessíveis. Então aí eu estou falando de tópico, beleza? Tópico frasal. Nós temos aqui o seguinte, ó, se você observar, olha que sacada legal, tá? Deixa eu colocar aqui essa cozinha aqui para ficar mais tranquila. Olha só, eu já tenho aqui um trabalho de C4. Eu já tenho aqui, né, frase expressiva do elo coesivo. Eu já tenho aqui C5. Então, só num tópico desse, um tópico frasal, eu já trago pontuação para C5. Eu já trago pontuação para C4. Né? Então, presença expressiva de elos coesivos, tudo amarradinho. Gente, é muito tranquilo de se fazer isso, né? Você já tem que. Porque assim, quando você faz um tópico nesse sentido aqui, isso deixa escancarado na cara do seu corretor. Esse menino, ele pensou nessa redação, essa redação tem projeto. Então, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como dar errado. Diante desse cenário, a fim de mitigar a desigualdade no acesso, aqui no caso é a lei. O tema, né? O tema traz, acho que dificuldade, se eu não estou enganado, a frase temática certinha é dificuldades estruturais, a promoção do aleitamento materno exclusivo. Se eu não estou enganado, essa é a proposta de redação, tá? Então, assim, aqui nós temos desigualdade no acesso ao aleitamento materno. Quem tem que agir? Poder público. Fazer o quê? Desenvolver iniciativas inclusivas e acessíveis. Claro que isso aqui vai continuar, né? Mas aqui eu estou falando só de tópico frasal. Então, analisando, nós temos o agente. Quem é o agente? É o poder público, né? Qual é a ação? Desenvolver iniciativas inclusivas e acessíveis. E qual é o propósito ou justificativa, né? Mitigar a desigualdade no acesso ao aleitamento materno. Então, gente, aqui você tem exatamente esse conjunto de informações dentro do tópico, beleza? E o que você precisa realmente fazer mais além disso para o tópico ficar 100%? Nada. É apenas aguardar para acompanhar na próxima videoaula o que vem aí de informação nova, de informação para você construir, que vai acabar essa angústia, beleza? Até a próxima!